Olá, aluno, eu sou a professora Luciana Cunha. Eu vou falar a respeito da unidade 2 de Instituições Judiciárias e Ética. Um outro tribunal superior, de grande importância, para o nosso sistema jurídico, é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele representa o pico da estrutura judiciária nacional, é o órgão máximo, da nossa estrutura, e ele se articula tanto com a justiça comum quanto com a justiça especial. Ou seja, como que o último gargalo de todos os conflitos que são levados ao judiciário. A sua função principal, sua atividade principal é guardar a Constituição Federal, o texto da Constituição Federal. Ele é sediado na capital federal, Brasília, e tem jurisdição sobre todo o território nacional. Foi criado com o advento da República, porque efetivamente se teve a necessidade de regulamentar toda a atividade da União. Bom, a sua composição atual é de 11 ministros. Esse número já se alterou por vezes, chegando a ter 25 ministros. Mas se conta atualmente com a composição atual de 11. Esse número sempre vai ser ímpar, para que se tente evitar ao máximo uma unanimidade. Bom, o brasileiro, para ingresso no STF, somente o brasileiro nato. Então, aqui há um grande diferencial com o STJ. Para a composição do Supremo Tribunal Federal, somente os brasileiros natos é que estão habilitados a compor o STF. Nem mesmo os brasileiros naturalizados poderão ser ministros do STF. Os estrangeiros continuam afastados dessa possibilidade. É necessário que seja cidadão com mais de 35 anos e menos de 65 anos. Toda essa denominação cidadão é sempre gozo dos direitos políticos, poder ser votado e poder votar sem qualquer tipo de obstáculo, Notável saber jurídico e reputação ilibada, e a nomeação se dá pelo presidente da República, após a aprovação por votação secreta, depois de uma arguição pública do candidato, pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Para o STF, esse grau de liberdade na escolha é muito amplo. Por quê? Porque quando se diz lá, é necessário ter notável saber jurídico, a história do STF acabou por ele representar o órgão máximo e vivermos em democracia, chegou a admitir quem não fosse, quem não estivesse ligado a carreiras jurídicas. Então, essa questão de notável saber jurídico muitas vezes se contrapõe à necessidade de ser bacharel em direito, dizem os doutrinadores. Isso tudo porque esse caso de admissão de quem não tinha ligação com a carreira jurídica aconteceu em 1893, quando o médico Cândido Barata Ribeiro chegou a ser ministro do STF pelo período aproximado de um ano, até que o Senado Federal pronunciou-se e rejeitou o seu nome. A alegação, quando houve a rejeição, foi a falta do notável saber jurídico, já que o escolhido não era bacharel em direito. Bom, essa polêmica sempre é trazida pelos livros de direito, mas durante muito tempo, em várias nomeações, tem-se preferido nomear participantes, pelo menos, de carreiras jurídicas e, consequentemente, por essa participação, serão bacharéis em direito. A competência do STF, ela está traçada pela Constituição Federal, no artigo 102, e lá se tem
que existe a competência originária, a competência recursal e a competência extraordinária. A originária, no inciso 1º do artigo 102, é para trazer a perspectiva de que certos conflitos serão analisados em um primeiro momento, em uma primeira instância, pelo STF, dado o grau da sua complexidade, né, a especialidade do problema, tá? Ele pode ter competência recursal de segunda instância, praticamente, tá? E uma competência extraordinária, que é o normal dele, para ele exercer efetivamente esse controle sobre o texto constitucional, né? O STF é um órgão do Poder Judiciário também responsável, né, por editar súmulas vinculantes. Durante muito tempo no Brasil, os juízes eles têm uma vasta liberdade de decisão, né? Mas por vezes, por conta dessa liberdade, as decisões são muito conflitantes e geram vários problemas para serem encarados posteriormente, para a sociedade aceitar, para a própria solução do conflito. Então, com isso, determinou-se que o STF, já que ele é o órgão máximo, né, do nosso ordenamento jurídico, que ele edite, então, as súmulas vinculantes. A súmula, de um modo geral, ela é algo que registra a interpretação pacífica ou majoritária de um tribunal a respeito de um tema específico. Por que que ele faz isso? Para tornar público o pensamento daquele órgão a respeito de determinado assunto. Então fica mais fácil exercer o controle, por exemplo, de recursos desnecessários. Recursos que vão chegar ao STF e já se sabe o pensamento, então evita-se, né, que isso aconteça, que o STF seja desgastado em ter que ficar julgando demandas que, segundo o seu entendimento, não tem que ir para frente, né, para dinamizar a própria estrutura do Poder Judiciário Nacional. A súmula vinculante, ela é uma decisão que precisa de 2/3 do plenário do STF, né? Então, de todo o seu tribunal pleno, 2/3 dos 11 ministros, tá? E esse entendimento vai ser obrigatório para ser seguido por todos os tribunais e juízes, pela administração pública direta ou indireta. E, na verdade, essa súmula vinculante fica quase que com força de lei, verdadeiramente. Ela será utilizada erga omnes, é o termo, ou seja, sobre todos, né? A administração pública, demais pessoas, participantes da sociedade, demais juízes que irão julgar causas semelhantes, né? No artigo 92 da Constituição Federal, apareceu o item lá, o inciso 1º-A, né, que traz a presença do Conselho Nacional de Justiça. Bom, como é que funciona esse órgão que passou, né, então, verdadeiramente a participar aí do Poder Judiciário Nacional? Durante muito tempo se questionou a questão da liberdade desses juízes ao julgar, né, muitas vezes levados somente por pensamentos políticos ou qualquer outro tipo de interesse. Então se pensou na criação de um controle externo do Poder Judiciário. E foi para isso que o Conselho Nacional de Justiça veio. Ele foi criado com a emenda constitucional número 45, de 2004, que fez uma verdadeira reforma no Poder Judiciário. E qual é a função principal dele? É planejar o funcionamento do Poder Judiciário, é fiscalizar o Poder Judiciário, fiscalizar os deveres dos magistrados, dos juízes, para ver se tudo está sendo cumprido, né? Ajudar o cidadão, de uma forma geral, que só pode resolver o seu conflito perante o Poder Judiciário. Ele tem sede em Brasília e atuação em todo o território nacional e é composto de 15 membros, com mandato, com duração de 2 anos, o mandato, permitida uma recondução ao cargo, né? Então é assim que vai funcionar. Ele tem uma distribuição bem paritária, bem igualitária. Tentou-se, né, fazer com que a maioria dos órgãos do Poder Judiciário estivessem aqui representados.
O seu presidente é o presidente do STF, é ele que vem compor para ser presidente do Conselho Nacional. Um ministro do STJ para ser o Corregedor Nacional de Justiça. E aí, os demais participantes, um ministro do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, um desembargador de Tribunal de Justiça, um juiz estadual, um juiz de Tribunal Regional Federal, um juiz federal, né? Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, um juiz do trabalho, membros do Ministério Público, da União e estadual, né? 2 advogados e 2 cidadãos de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Os advogados e os membros do Ministério Público sempre indicados pelos seus órgãos de representação, os conselhos, né? Com relação aos demais membros, os próprios tribunais respectivos, né? E com relação ao presidente, obviamente que é o presidente do STF, segue, né? Os 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada provavelmente terão a sua ligação com carreiras jurídicas e são escolhidos também de forma igualitária. Um é escolhido pela Câmara de Deputados e o outro é escolhido pelo Senado Federal. Bom, como que vai se dar aí, então, sabida a estrutura do Poder Judiciário, e sabido que para a solução dos conflitos existe o árbitro chamado juiz, como se dá o ingresso, né? Como se dá essa carreira jurídica de magistrado? A magistratura é a atividade que ele vai exercer, né, de solucionar conflitos, tá? De ser juiz, e o magistrado é o próprio juiz, é aquele solucionador de conflitos, né? O ingresso na carreira se dá através de concurso público, de provas e títulos, e o cargo inicial é de juiz substituto. Quais serão os requisitos para a magistratura? Ser brasileiro nato ou naturalizado, ter diploma de bacharel em direito, ter 3 anos de atividade jurídica, estar em regularidade com o serviço militar, lembrando que o serviço militar é obrigatório somente aos homens, então eles apresentarão o respectivo certificado de reservista. Estar no gozo dos direitos políticos, então ser cidadão, né, não ter nenhum problema com relação aos direitos políticos. Ter integridade física e mental, e para isso existe momento próprio, que é o exame psicotécnico, a ser realizado durante o concurso. E ter uma boa conduta social, uma reputação ilibada, sem máculas, né? E o não registro de antecedentes criminais incompatíveis com a magistratura. Não significa que, se eventualmente esse cidadão, né, esse bacharel em direito, esse candidato, tenha tido alguma infração criminal, que ele nunca poderá ser juiz, né? Não necessariamente. Preserva-se que não tenha. Mas se, porventura, fosse uma lesão corporal culposa, uma coisa que não está diretamente ligado a essa questão da atividade juiz, nada impede, num primeiro momento, que ele tendo feito a resposta a essa infração criminal, enfim, ele possa, né, superada essa questão, ser um candidato ao ingresso, né, para a carreira de magistrado, tá? Bom, com isso, é possível passar ao momento de interatividade e eu pergunto a você, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos requisitos é a alternativa A, ser brasileiro nato ou naturalizado, a alternativa B, ser brasileiro nato, a alternativa C, ser brasileiro nato ou naturalizado ou ainda estrangeiro, a alternativa D, ser brasileiro nato ou naturalizado ou ainda estrangeiro que não tenha residido fora do país. Ou alternativa E, nenhuma das anteriores. Eu volto já já com a resposta.